diariamente um momento de oração. O dito de que quem canta com devoção mobiliza a música dentro de si, quem expressa essa linguagem do próprio cosmos, está orando 2 vezes. Então vamos aproveitar. Vamos continuar cantando ainda um pouco mais. Se nós não sabemos a letra, não vamos desviar o pensamento. Aonde estivermos agora, em todos os recintos físicos da casa, vamos silenciar as nossas atividades externas, para mergulharmos em conjunto nesse mar de luz que nos é proporcionado aqui pela presença dos amigos espirituais que jamais nos faltam, que estabelecem a nossa localização física um ponto de apoio ao trabalho espiritual e na maior parte, eu diria, na quase totalidade das vezes, e não na maior parte delas, nós não temos quase nenhuma ideia do seu alcance. É um trabalho que se processa por meios ainda desconhecidos da nossa ignorância. Esse mar de luz está à disposição. Então vamos continuar cantando, pensando nisso. Noite e dia cessarão meu caminho, abrirei cada porta, quebrarei cada espinho, cada passo será compaixão e perdão, e o amor a ti romperá a ilusão. Te verei então em cada irmão, mesmo que me sinta em solidão, até não haver mais noite nem dia, somente a paz e eterna alegria. Nem noite nem dia cessarão meu caminho, abrirei cada porta, quebrarei cada espinho, cada passo será compaixão e perdão, e o amor agir romperá a ilusão. Te verei então em cada irmão, mesmo que me sinta em solidão, até não haver mais noite nem dia, somente a paz e a eterna alegria. Hoje nós temos um dia muito especial. Esse mar de luz infinita, somos grudados nesse ponto ainda mais brilhante, em que lembramos que se convém chamar de um aparecimento de Shri Bhagavan Krishna.
carga. E nós sabemos aqui que a alegria que temos na casa de Padre Pio, de fazer com que esse pouso seja um pouso onde nós buscamos enxergar aquilo que une, aquilo que assemelha, aquilo que unifica. Vamos tirando as vendas dos olhos, vamos rompendo os laços que nos prendem a conceitos que não nos deixam caminhar. Se temos a alegria de poder estar aqui reunidos hoje, vamos tirar o maior proveito disso. E desde já muito, mas que seja também desde agora, as bênçãos de Shri Krishna possam estar presentes na vida de cada um de nós, através de nós, onde seja necessário, principalmente no dia de hoje. Vamos cantar ainda mais um pouco. Nós pretendemos, no final, cantar com profunda alegria e devoção cantar para a super alma. E quando fizermos isso no fim do nosso encontro, que possamos estar completamente conscientes do que significará o nosso canto naquele momento. Nossa alegria, que muitos confundem a alegria, não é certamente nenhum de nós que está aqui, confundem a alegria com desrespeito à espiritualidade. Nós todos cantamos hoje uma canção baseada na oração de Francisco de Assis, de todos aqueles que passou pelo mundo ocidental, entendendo a missão crística daquele que, como homem, apareceu em Nazaré, cruzou a Galileia com sua mensagem de amor, de compaixão. Francisco de Assis era a alegria em todos os momentos. Então hoje, quando nós cantarmos, façamos com essa consciência, com a alma solta, com o coração livre. Vamos experimentar certamente isso juntos. Vamos perceber quão grandiosa é a alegria infinita, sempre nova, daquele que mergulha na essência e na consciência divinas, ali faz morada e a elas manifesta na sua vida. Vamos continuar a lista com mais um pouco. Mestre se aproxima em silêncio doce, feliz e com amor, e me abraça eternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua onipresença
Vamos acender, por favor. Boa noite a todos. Dia de frio. Eu sinceramente achava que a gente ia ser assim. Vem todo mundo para frente aqui para a gente poder. Bem-vindos a todos que estão aqui hoje com a gente, especialmente aqueles que estão pela primeira vez, nesse dia especial, né? Forte, alegre, muitas evoluções. E eu espero que a gente realmente viaje juntos nesse dia, e tudo aquilo que a gente pode retirar dele e lembrar sempre de retirar para nós, tem que ter a outra contraparte, nós estarmos compartilhando com quem caminha ao nosso lado e mesmo aqueles que nós não conhecemos. É bastante possível que a gente faça isso a todo mundo. Bem, gente, vamos lá. Dia de Cristo é certamente dia de festa e eu queria, antes que nós fizéssemos, eu gostaria que realmente nós utilizássemos uma boa parte do nosso encontro de hoje para a gente fazer o que ele mesmo gostava e como foi isso passado a sua devoção. E muitos de nós já temos tido contato na vida com o Hare Krishna, da forma como a gente conhece hoje Hare Krishnas, né? Seu nome até ganhou uma força de tipo como Gillette, Brahma, né? O Hare Krishna, esse tipo careca, ele vai na rua de canto e faz aquelas... Então muitos de nós temos um conhecimento muito restrito da história e eu achava que aproveitar o dia em que se comemora Janamastami, que em sânscrito significa o aparecimento de Shri Krishna no mundo, a gente podia aproveitar para fazer uma reflexão sobre isso e entender quão poderosa é essa representação do divino, muito mais prática, muito mais intensa se nós a entendemos, se nós a reconhecemos e se nós, a partir desse reconhecimento, passamos a ter uma relação com essa manifestação divina, como nós temos com a manifestação divina em outros avatares, eu acho que seria muito interessante para nós. Eu tenho certeza que nem todos nós temos o conhecimento do que seja essa figura, conhecemos vagamente, isso quando a gente não conhece leva a interpretações incompletas. Nada melhor do que a Namastani para que a gente possa estar aqui sentindo essa vibração e o poder dessa essência divina, da essência crística que está em Krishna. E, portanto, está em nós também. Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. A gente fala nos Hare Krishna, né? E a gente tem uma boa parte de nós tem essa noção de vê-los apenas nas ruas ou em aldeias há algum tempo.
Paramahansa Yogananda, começar com Swami Vivekananda no Ocidente, mas depois o Paramahansa Yogananda, foi o grande responsável por abrir as porteiras, desbravar a floresta do desconhecimento do que é Bhagavan Krishna e do que significa ele dentro da percepção de espiritualidade da raça humana. No momento em que a civilização ocidental vai tomando força e vai globalizando a sua presença, nós vamos passando a conhecer um pouco melhor. Isso se dá no século XIX. E alguns pioneiros da humanidade, como por exemplo o grande músico Ludwig van Beethoven, tomam conhecimento do Bhagavad Gita, que é a obra que mais nos relaciona com Krishna, e percebem dentro do Bhagavad Gita uma mensagem tão profunda quanto a que havia nos Evangelhos. Beethoven, que terminou, como a gente sabe, a sua vida surdo, tinha por hábito anotar, pedir que as pessoas anotassem as perguntas que queriam, a conversação que queriam ter com ele, em cadernos. Uma boa parte deles ficou preservada, e ele, apesar de responder isso oralmente, algumas vezes fazia anotações. E quanto ao Bhagavad Gita, existe uma anotação de Ludwig van Beethoven que é incrível, é pequena, simples e de estudo. Ele dizia: eu vejo nas luzes que essa percepção do Gita traz uma porta de redenção para a humanidade inteira. Que isso possa ser conhecido, já dizia ele lá. Olha, o Paramahansa Yogananda, quando veio para o Ocidente, precedido por Swami Vivekananda, fez esse trabalho. E de uma maneira magistral. Outros depois vieram, outros depois foram reforçando isso. Mas ainda assim, quer dizer, apesar de quem lê a obra de Paramahansa Yogananda, por exemplo, começando pela autobiografia de um yogi, percebe que ele, recebendo do seu guru, Swami Shri Yukteswar, se vocês depois quiserem, o Yukteswar está ali atrás, em posição yogi, numa foto verdadeira. O Yogananda não está aqui, mas a gente tem ele pela casa. Quando vocês saem, vocês vão de cara com ele na porta da escada ali, sorrindo, dando tchau para todo mundo, né? O Paramahansa soube fazer uma fusão, que é o caminho onde a gente quer começar hoje aqui, mostrando que a natureza divina que está em Krishna é a mesma natureza divina que está em Jesus Cristo, por exemplo. E por estar nos dois, nada estranho que ela estivesse, como está também dentro de cada um de nós. E esse trabalho é desenvolvido em função de que nós pudéssemos recuperar essa natureza divina, porque isso é a redenção, isso é o conhecimento da verdade, isso é a libertação. E aí a obra de Krishna cresce em grandeza. Eu estou com esse livro aqui às mãos, porque ele para mim é uma relíquia. Quando eu ganhei, eu confesso para vocês que não dei muita bola. E vou dizer por que não dei muita bola. Eu estou colocando as coisas porque a gente vai passando as experiências que vive. À época, isso aqui, a dedicatória dele é de 1986. Esse livro aqui me foi dado de presente pelo Rocha Lima, pelo Luiz da Rocha Lima. E tem uma dedicação aqui. Páscoa de 1986, 30 de março. Né? Ao querido Luiz Augusto, muita comunhão com o Cristo. Jesus, e ele me deu um livro do Krishna. E esse livro aqui, olha, essa figura que está aqui atrás, é Swami Prabhupada, o guru do Hare Krishna, da Sociedade para a Consciência Universal de Krishna, que foi a originadora e ainda é de todo esse movimento que a gente conhece como Hare Krishna. E eu vou confessar para vocês, confessar uns para os outros, que naquela época, no dia 30 de março de 86, eu olhei assim e falei: pô, legal, eu estou achando que livro bonito, tem umas fotos bonitas, tem mesmo. Aqui antes. Colorida demais, eu não sei, eu pensei lá para o meu gosto, mas aí eu olhei aqui atrás e falei: mas assim, é aquele guru do Hare Krishna. E nessa época a coisa já estava, esse movimento não é antigo, ele já vinha de algumas dezenas de anos, e já tinha as desinterpretações. E naquele momento eu era uma daquelas pessoas que, apesar de não ter nada contra, também não tinha nada a favor. E aí, esse livro na minha mão, o guru do Hare Krishna, tem uma cara assim,
Não sei, tá? Vou ficar com o livro aqui na mão, achei bonito e guardei, afinal de contas, a dedicatória. Bom, gente, para resumir essa história longa, esse é um dos livros mais interessantes que eu já leio na minha vida, é um dos mais interessantes que eu tenho em mãos hoje. Confessando de novo, sou o ciumento deste livro. Então, não me peçam emprestado. Eu estou brincando. Esse livro, inclusive, eu acho que ele fica à disposição. Ele é a sociedade. Ainda hoje começa a ler esse livro. Então, ele está em inglês. Esse aqui está em inglês. Eu não sei se já existe em português. Não é fácil de achar. Então, vamos dar um jeito de fazer uma edição própria aqui, que ninguém nos ouça, nem eles, né? A gente, hoje é tão fácil. A gente, uma boa causa, né? Por que eu estou dizendo isso? E aí é sério. E aí hoje, inclusive, eu quero, uma das coisas que a gente vai falar sobre Krishna, a fonte é aqui. A gente realmente sabe muito pouco dele, e muito pouco do que mais importa. Porque, apesar de certamente ter sido ele um personagem histórico, a gente não consegue determinar muito bem na história onde essa passagem de Krishna veio a todo mundo. A gente consegue situar, é bem recuado em relação a Jesus Cristo. Alguns falam até em mais de 3.000 anos. Mas há outras informações que citam um pouco menos, um pouco mais. Então a gente vai percebendo que isso não retira, ao contrário, só acrescenta importância ao processo. E tudo aquilo que está relacionado a Sri Bhagavan Krishna, como a gente tem feito aqui, parênteses abertos, em todas as nossas abordagens, todos os assuntos, deve ser entendido como aquela cebola que a gente descasca e vai retirando os planos externos, que, como toda a mitologia, porque, sem dizer que seja uma história mitológica, porque aqui tem bases de realidade, mas tem elementos mitológicos, isso ao contrário do que muita gente pode pensar, bom, mitologia, não. Isso só reforça, isso só dá intensidade ao processo. Como toda história que tem elementos mitológicos, eu não posso olhá-la de forma superficial. Eu preciso vê-la nesta forma, com representações. Hoje não vai ser o dia, mas tendo olhado e tendo pensado sobre como que nós conversaríamos hoje, agora há pouco ali, eu não tenho dúvida que em algum momento nós vamos mais intensamente trabalhar para mostrar como isto tudo é realmente uma teia e um processo único. As figuras, os símbolos, que vão fazer parte das histórias, e hoje a gente vai compartilhar isso aqui um pouco juntos, todas elas podem ser relacionadas a outras figuras, a outros símbolos, de outras tradições, de outras culturas. A começar pelo próprio Bhagavan Krishna. E apesar de ser alguém que não tem semelhança muito grande na sua vida, ou no que é contado sobre ele, como Jesus Cristo, as histórias de vida física de cada um deles não são semelhantes. Há paralelos. Mas apesar disso, é impressionante, por isso Paramahansa Yogananda trabalhou tanto em função do entendimento disso, de que a mensagem dos dois, a verdadeira mensagem trazida pelos dois, falava e fala da mesma coisa, ou clama pela mesma coisa. Clama o quê? Clama a nós, seres que caminhamos, ainda como estamos caminhando, no mundo, que é chamado, nós vamos usar a linguagem deles, o mundo de Maya, o mundo da ilusão, ou o mundo da exterioridade, nós entendamos que este mundo não é nada mais apenas do que uma pequena parte, uma ínfima parte de uma realidade muito maior, muito mais extensa, muito mais intensa, muito mais profunda. O que chegou a nós, Mahatma Gandhi já dizia, e eu tenho aqui às mãos uma tradução do Humberto Roden. O Gita tem várias traduções, vários traduziram depois, então, que ele veio à luz, vamos chamar assim, de novo, no século XIX, vários foram os tradutores, inclusive o próprio Paramahansa Yogananda, que tem uma tradução muito boa de 2 volumes, já em português, eu acredito, acho que sim, acho que o Gita já foi traduzido para o português, em que ele faz a interpretação do Gita e
conta, a partir de contar a história, ele vai descendo na casca da cebola, vai mostrando a simbologia da história. Só que Bhagavan Krishna não é só o Gita. Esse eu queria que hoje a gente pudesse estar aqui um pouquinho juntos, nesse tempo que a gente tem, compartilhando. Se ele fosse só o Gita, como diz Mahatma Gandhi, já bastava. Gandhi dizia: pudessem ser queimados todos os livros que o homem já tem escrito ao longo da sua idade, e sobrassem o Sermão da Montanha e o Bhagavad Gita, a sabedoria humana não teria sido perdida. A sabedoria humana é relacionada ao indivíduo. E o Gita, como a gente também já sabe aqui, é um conjunto de versos muito específico de uma pequena parte, Gita, de uma grande obra, que é um dos poemas épicos dessa tradição espiritual, mítica, hindu, que é o Mahabharata. Isso eu tenho certeza que quem está aqui com a gente já sabe muito bem isso. Até porque nós temos aqui às quartas-feiras, Marcelo Papuri, estudando há alguns anos o Bhagavad Gita. E faz esse estudo de uma forma sistemática, tem pessoas que vêm aqui. Quartas-feiras, quem quiser se aprofundar, ele faz o estudo do Gita. Vocês verem o que o Gita possui de profundidade, de conhecimento. Você não esgota. É como o Zohar, é como o Evangelho. Você vai descendo e vai encontrando cada vez significados mais profundos, e na hora que encontra esse significado, atenção para isso não ficar só, que legal. Não, atenção para o que isso serve, como é que eu aplico. E o Gita, que é uma pequena parte superficial, como se fosse uma onda flutuando do Mahabharata, que por sua vez é um épico monstruoso, de 18 volumes, condensada, na sua forma condensada. O Mahabharata, por sua vez, é uma pequena parte dos Upanishads, que são escritos paralelos, e vamos chamar assim, apendiculares, anexos aos Vedas. E sobre Krishna, há muito mais escritos do que aqueles que estão aqui. No Gita não tem nada sobre o Krishna. No Gita há um diálogo entre Krishna e Arjuna. E esse diálogo leva Arjuna à iluminação. E essa iluminação se dá nessa grande batalha, no preâmbulo de uma batalha descrita no Mahabharata, a batalha de Kurukshetra. Agora, se isso for histórico, e eu vou dizer, não é mitologia pura, porque há indícios de historicidade no processo, o que importa para nós é o simbolismo, até porque nós hoje vivemos tempos, o mundo vive tempos, em que realidade virtual e realidade chamada física estão cada vez mais se tornando uma coisa só. Não dá mais para que a gente separe a realidade virtual da realidade real. A realidade se expressa em diversos aspectos, em diversas camadas, em diversas formas, e nós precisamos acordar para isso. E, portanto, uma obra mítica possui um nível de realidade que nós não podemos desprezar nunca. E, ao contrário do que possa se pensar, este nível de realidade é fundamental para que nós possamos encontrar as nossas respostas e para que possamos, a partir desse encontro, trabalhar dentro de nós e realizar aquilo que todo mundo quer fazer na sua vida. Transformar esta vida, enfim, de uma forma realizada ou real, uma vida liberta. Onde aparecem, portanto, tudo aquilo que se deseja. Felicidade verdadeira, luz verdadeira, paz verdadeira, abundância verdadeira. Porque enquanto isso não acontece, nós estaremos trafegando em processos relativos, em que mais ou menos estamos felizes, mais ou menos estamos, enfim, abundantes, mais ou menos estamos sadios, mais ou menos estamos pacíficos ou pacificados. Esse é o fruto do processo para o qual avatares como Bhagavan Krishna, como Jesus o Cristo, como Shri e o Tesso, como Siddhartha Gautama, o Buda, como a gente pode, enfim, declinar muitos, vieram ao mundo trazendo mensagens de libertação, mais do que isso, vivenciando.
Então, muito mais se escreveu sobre Krishna. E é interessante a gente entrar dentro desse âmbito nas coisas que se falam sobre Krishna, principalmente no dia de hoje. O dia do nascimento desse menininho aqui. Ou do aparecimento. A gente tem aqui, ele menino, foi Rosa que trouxe essas imagens. Obrigado, Rosa. Aqui, ó, a gente tem aqui uma imagem incrível dele aqui, com um pote de ghee, a manteiga clarificada, significa ela por si só um símbolo, se alimentando, que ele era louco por essa manteiga. Quando criança ele era terrível. Mas como é que Krishna aparece? Símbolo disso, muito rápido. Eu queria contar a vocês uma história desse outro livro maior, que eu acho que é fundamental para nós hoje aqui, entendermos algumas coisas em relação aos processos que vivemos. O mundo passava, nessa época mítica, por um momento de trevas, onde a cidade, outrora comandada pelos deuses ou pelos semideuses, Indra, Vayu, Varuna, Agni, estava dominada por um rei extremamente direcionado para as trevas, chamado Kansa. E esse rei executava todos os tipos de maldade e controle da população, escravizando, fazendo tudo aquilo que a gente pode conceber como maldade, e fazia esse controle já há muito tempo. Havia ele tomado esse reino e ali vivia. E uma profecia dizia que depois desse período de trevas profundas, nasceria um libertador. E ao vir ao mundo, viria para terminar com o reinado de Kansa, inclusive acabando com a sua vida. Ora, quem seria este libertador? Era a grande pergunta de Kansa. Eu acho que vocês podem exatamente fazer um paralelo aqui com uma história que a gente já ouviu na escola. Né? Herodes. Ora, depois de muito pesquisar, Kansa descobriu que esse libertador seria filho da sua própria irmã, Devaki, e aí passou a vigiar ela e seu marido, Vasudeva, quanto ao nascimento de crianças. E assim que ela ficava grávida e dava luz a um filho, Kansa os mantinha trancados num calabouço, matava a criança. E matava. E matava. E assim fez com os primeiros 7 filhos que nasceram. O 8º, que deveria ter nascido de uma forma normal, mas quando a gente fala do aparecimento, a gente relaciona também com o processo de nascimento de Jesus. Isso é sempre muito mais simbólico, independente do fato de ter acontecido ou não. Mas o simbolismo disso é importante, o nascimento não natural, o aparecimento de um ser avatárico, um ser de natureza divina. O 8º filho, quando surgiu, ao contrário dos outros que foram mortos, uma luz muito intensa, não só impediu a sua morte, como orientou o seu próprio pai, Vasudeva, a levá-lo daquela prisão que se abriu de uma forma milagrosa, as portas se abriram, levá-lo atravessando o rio Yamuna para ser cuidado pela sua tia materna. Então o rei Kansa não matou a Krishna, matou uma outra criança em seu lugar, e Krishna foi ser criado por sua tia. Viveu com um irmão de criação chamado Balarama, e a sua infância é cheia de simbolismos de traquinagens, como essa, por exemplo. Ele era um ladrão de manteiga clarificada dos vizinhos, de forma que nenhum vizinho podia suportar aquela criança. Azul entrava por dentro das dispensas e estava sempre comendo a manteiga, o coalhado, o iogurte, os derivados do leite. E tanto ele perturbou os vizinhos, conta-se uma história de Krishna, que um grande dia resolveram acabar com isso. Foram lá, entraram na casa dele, uma comissão
de vizinhos, olha só, esse menino aqui não tem mais jeito, nós vamos ter que dar uma forma, ele vai lá, derruba, porque não se contenta só em roubar, como derruba tudo que ele encontra na frente, e vamos levar esse menino que só pensa em brincar, a aldeia está um inferno por causa dele, e foram lá, e agora você vai dar a criança aqui, e levaram a criança para a praça e amarraram no centro da praça, e Krishna ficou ali. Até que uma das pessoas que estava tomando conta, vendo a sua quietude, ele imerso pequeno, naquela traquinagem absurda, se recolhe a um silêncio absoluto, que parecia até que estava morto. No meio da noite vai chegar perto da criança para ver, será que nós exageramos na mão, né? Está frio, a criança está amarrada ali, não se mexe. E quando ele chega perto assim, fica até pensando na cena que deve ter sido muito engraçado. Vocês já viram, quem que foi aqui que, né, faixa etária para ter visto o comercial da Claybon, uma margarina? E tinha uma menininha que abriu uma boca assim, Mas então, muitos de vocês não, mas aí tem gente que pode contar o que é. O que é Claybon? Não sei nem se existe mais. Margarina. Não é Gui, mas... E aí, quando ele chega perto daquela criança imóvel, abre-se uma boca enorme, e o que ele vê ali dentro é todo um universo em movimento. Galáxias, estrelas, aquilo vai tomando, ele vai entrando dentro daquilo, vai perdendo a consciência, vai sendo tomado por algo que torna como um redemoinho, sente uma força levá-lo a uma situação de absoluta paz, e quando ele acorda, ele, como se ele tivesse sido engolido por aquilo, e volta de... Quando ele olha, está ali a criança quietinha. Esse menino não é normal. Vamos libertá-lo já. E, a partir daí, Krishna cresce e passa a ser aí sim querido na aldeia, e vai crescendo como um jovem, e se torna alguém quase que como um grande protetor daquele pequeno povoado onde ele vivia. Se torna um pastor de vacas e um flautista. O som da flauta de Krishna é um dos profundos símbolos que existe quanto ao chamado divino, ao coração das almas, nós que erramos nos mundos da ilusão, nos mundos da matéria. E essas almas se apaixonam por ele, na forma de pastoras, mulheres chamadas gopis. E as gopis iam atrás de Krishna onde fosse ele. E o símbolo que traz isso tudo, e Paramahansa Yogananda fala isso muito bem, porque Paramahansa Yogananda era alguém muito preocupado com um olhar sobre Krishna, porque esse episódio da sua vida realmente é um episódio questionável, porque ele namorava todas as gopis. E ele mostrava que isso não era algo físico, era alguma coisa da relação do divino com a alma. E a flauta de Krishna soava ao longe, e todas as gopis eram tomadas por aquele enlevo e iam em direção a ele, tomadas por profundo amor. Mostrava que todas as características passivas do universo, e nós, como digo nós, somos nós todos, homens e mulheres, indivíduos egoificados, estejamos sob a forma física de homem ou de mulher, nós somos seres passivos em relação ao cosmos. Nosso ego é passivo. Portanto, é comparada a alma a um estado feminino. E esse estado feminino passivo muitas vezes se deixa levar por forças ativas de dissolução. Krishna, quando toca a sua flauta, atrai para ele, o ser divino, a conjunção através do amor único, do masculino e do feminino em um nível superior, em um nível cósmico. E ele fazia isso, como Dionísio, lembra aqui a rosa. E é verdade, porque nós vamos encontrar esses paralelos em todas as situações. E eu até diria, como Jesus Cristo num outro nível, porque Jesus, ao contrário do que a tradição permitia do seu povo, carregava junto dele um grande número de discípulos femininos, discípulas mulheres. Não só Maria Madalena, mas nós podemos nomear pelo menos 7 ou 8. Isto era frontalmente contra o costume dos rabis
e da própria religião, da própria percepção do povo, que colocava a mulher num estado secundário, afastado. Apenas quando surgia um ser com o poder de uma profetisa, como Débora, como Ana, como Miriam, outras grandes mulheres do povo de Israel, e as matriarcas, é que o feminino sobressaía, mas no geral não podia. E Jesus carregava com ele discípulos de mulheres. Krishna fazia isto com as gopis e teve entre uma delas com ele uma relação muito profunda. Radharani. Está aqui? Cadê? Eu hoje lamento não ter podido, eu cheguei a pensar a gente fazer isso aqui e jogar no texto para as pessoas verem, porque aqui lá atrás ninguém está vendo. Mas podem acreditar que aqui existe um flautista e uma alguém apaixonada, deitada no seu ombro. Acho que essa foto até pode passar aí para vocês verem. Vamos. Hoje é um dia de Krishna. E a Namastani, pois, marca o aparecimento ou o surgimento esta criança, que saindo da prisão, cresce fora da cidade, ou fora do ambiente do reino de Hastinapura, se transforma num grande herói, começa a matar demônios, começa a lutar contra seres, e depois ele volta e derrota o seu tio e o mata, e recupera o reino e liberta toda aquela região mítica, vamos olhar no simbolismo, destas influências demoníacas, que eram muitas. Bom, esta história, pois, o nascimento, eu acho que ela é bastante conhecida. Já ainda que não fosse para alguns. Mas eu queria mergulhar com vocês, antes da gente falar qualquer coisa sobre o livro, uma das histórias que eu li ali, porque eu acho que essa, então, fala muito em relação ao que Krishna representa para nós, e o que eu tenho certeza mesmo os seus devotos, como acontece com os cristãos, não percebem na grandeza total. Porque a única coisa que Krishna, eu percebo assim pelo menos, não sou dono da verdade, batalhou e batalhou e batalhou ao longo da sua vida, foi para que nós o percebêssemos como centelha divina e, portanto, ele, figura Krishna, vive dentro de nós. É interessante que isso é dito aqui. Nesse livro tem uma figura em que ele compara Bhagavan, Krishna, ao que ele chama de super-alma. O que é a super-alma? É o eu divino, é o self, é o eu crístico, é a centelha divina que está em toda a parte, e que está em todo o universo e que não deixa de estar em nenhum dos seus recantos, ainda que na treva mais profunda. Ora, se ele compara com uma super-alma, em algum momento depois a gente vai ver uma tendência de louvar Krishna como figura individualizada e física, como sendo ele maior do que os outros. Isso é uma grande bobagem. É a mesma coisa que nós aqui na casa de Padre Pio vamos aos poucos procurando fazer com a figura de Jesus. E se entenda que isso é irrelevante. O fato de a gente acreditar que um ser seja maior ou mais evoluído do que o outro, e atribuir a este ser, portanto, uma prevalência espiritual, pode ser ou pode não ser. Mas isto só pode ser ou não ser num aspecto de análise, um aspecto externo. Não nos interessa esse quando a gente fala em iluminação espiritual. O que nos interessa é o aspecto que está por detrás. E por ali não há seres maiores ou menores do que outros. A essência no singular, divina, menos ou mais manifestada ou manifesta. Portanto, a história de acreditar que um ser é mais evoluído, que tem mais isso, tem mais aquilo, se ela pode ser válida num determinado contexto, ela perde a importância no contexto que mais importa, que é aquele que nos leva, cada um de nós, a buscar essa essência, a encontrá-la e a manifestá-la da melhor forma. E aí, quando se dá isso, quando alguém encontra essa essência, um dos sinais é, ele já não está mais preocupado em ser maior ou menor.
Aliás, Jesus disse isso para os seus discípulos. Uma briga que havia para saber quem era o maior e quem era o menor ali, entre os 12. Briga inócua. Porque ele falou assim, vocês estão perdendo tempo. Quem vai sentar à direita, quem é o maior, quem é o menor. Isso não sou eu quem diz. Isso é o Pai. E quando ele se refere ao Pai, ele fala dessa superessência espelhada nele. Ele e o Pai eram um, são um. Ele dizia, nós somos um. E a mesma coisa que Krishna faz com Arjuna. Ora, quem era Arjuna? Era um dos 5 Pandavas, ou Pandus, filhos de semideuses, cada um deles. E Arjuna era filho de Indra, o rei dos céus, um poderoso arqueiro, de uma casta, a gente vai usar a casta aqui só para que a gente entenda, os guerreiros, os kshatriyas, que depois dos brahmanes era a chamada casta mais elevada, dentro da percepção que os hindus tinham de mundo. Ora, Arjuna era a figura do kshatriya ou do guerreiro, aquele que, filho de Indra, trazia dentro de si mesmo toda a potência do comando. Os outros irmãos, apesar dele não ser o rei destas 5 figuras era Yudhishthira, seu irmão mais velho, e os outros 3 irmãos eram 2 gêmeos, e um que era um touro, uma força, a força da natureza chamada Duma. Os Pandus, 5, e esse número não é à toa, simbolizam exatamente a estrela de 5 pontas, ou a natureza egóica do homem. A cabeça, os 2 braços, as 2 pernas. O tronco compondo uma 6ª figura, onde está situado o coração, e esta 6ª figura é a centelha divina, representada então nesta visão por quem? Por Shri Krishna, Shri Bhagavan. E Krishna, quando é procurado pelos Pandus, que agora eu comecei a contar a história para vocês do nascimento dele, né? Ele cresceu, se divertiu com as golpes, encontrou Radha, matou os demônios, foi recuperar o seu reino e começou a reinar. Começam as histórias à volta de Krishna. E começa o drama do Mahabharata, com os Pandus que eram candidatos ao reino, entrando em conflito com seus primos, os Kurus, que eram 100. 5 contra 100. Tudo isto é o ego, na sua divisão primordial e na sua divisão absolutamente fragmentada. Nós não somos ainda nem os Kurus. Dentro de nós ainda dormem os Kurus ou Kauravas. Desculpa, os Pandavas, os Pandus. Nós somos os Kurus, vamos dar uma ligada. Nós somos os Kurus, os 100. Aqueles que se engalfinham dentro de um com os outros. Tem um desenho mostrando os Kurus quando nascem, porque eles nascem todos juntos, agarrados, emaranhados. O quarto dos Kurus, a sua mãe, ela dá luz a uma bola de aço, como se fosse dura como pedra. Ali dentro estão os 100 Kurus emaranhados uns com os outros. Os desenhos que mostram isso na tradição espiritual hindu são impressionantes, porque realmente mostram aquilo, você não vê cabeça, vê tudo. Nasceram esses 100, todos engalfinhados, sendo primos dos 5. Os 5 já são aquela postura do ego, já na tentativa de sair desta prisão para ir para a luz. E eles só vão fazer isto quando encontram a centelha divina, e essa centelha divina, nesse momento, então, está representada em toda a sua plenitude por Shri Bhagavan Krishna. Krishna tem as suas histórias, eles têm as suas. Essa história vai se reencontrar, se cruzar, melhor dizendo, não pela primeira vez, ela se cruza em outros momentos do Mahabharata, mas no momento apical, eles se cruzam na batalha de Kurukshetra, onde os Pandus e Kurus, primos, 5 e 100, acabam se enfrentando numa guerra que Krishna primeiro tenta evitar, uma centelha divina que é. Quer dizer, o ego não pode se conflitar contra si mesmo, as suas naturezas fragmentárias, a nossa natureza interna, ela pode se reconciliar. Mas quando não dá para reconciliar, é preciso que aquela fragmentação termine. Então,
a coisa é mais radical. E aí Krishna diz, a guerra agora é inevitável. E quando a guerra se arma, e a descrição é uma coisa impressionante, na Índia tem muitos filmes de Bollywood sobre isso, mas eu acho que não tem um que tenha... Hollywood tentou fazer um filme, mas é uma coisa absurda em termos de será um orçamento de filme desse, acho que vai $500 milhões. É algo muito impressionante a descrição daquilo tudo, da batalha. No momento final, onde todos estão frente a frente, e Krishna, quando dizia que a batalha era inevitável, disse a cada um dos seus parentes, eram parentes, também de Krishna. Claro, ele é o tronco, ele é a centelha, ele não está desvinculado disso. Ele dizia, vocês escolham ou os meus exércitos ou a mim. Olha que barata essa pergunta. Adivinha o que os Kurus escolheram? Os 100. Lógico. Que eram poderosíssimos. Os Pandus escolheram a ele. E qual era a escolha? Ele seria, com a sua carruagem de 4 cavalos, o comandante do exército Pandava. Como cocheiro do general Arjuna. Arjuna, que era um guerreiro, para chegar ali, Arjuna já tinha crescido, já tinha aprendido a usar, usava um arco chamado Gandiva, em que as flechas de Arjuna não erravam o alvo. Isso também é uma coisa interessante, porque o ego que se movimenta no processo de atingir alvos é representado por Arjuna, um guerreiro que comandava o processo e tinha passado por várias etapas no Himalaia, encontrando com Shiva, recebendo de Shiva uma arma especial chamada Pasupata, que era uma arma, quando disparada, ela destruía todo o processo. Isso foi entregue a ele, e ele foi para a batalha, chegou lá no carro de Krishna, e quando olhou o campo e viu todo mundo do outro lado, os seus primos, as pessoas com quem ele fora criado, os seus professores, Bhishma, o instrutor que instruíra ele no arco, do outro lado do campo, porque as circunstâncias levaram que o seu instrutor fosse botar do lado dos Kurus e não do lado dele, Arjuna é tomado por um desânimo, deixa as armas caírem no chão, é a abertura do Bhagavad Gita. Ele diz, por que lutar? Eu estou vendo ali as pessoas que surgiram comigo, a minha força cai, eu não vou conseguir, e joga suas armas no chão e diz, eu não consigo. Começa o Bhagavad Gita. O primeiro verso é esse, e aí Krishna faz um arrazoado mostrando a Arjuna por que ele podia e devia lutar naquele momento. E esse processo é um caminho de iniciação. Arjuna, quando chega no final do Bhagavad Gita, recebe de Krishna o conhecimento ou a união da característica egóica principal, que é aquela que deve comandar o nosso processo. A união do ego, ou da ponta de flecha do ego, com a natureza divina em Krishna, e aí ele, realizado, se ergue e entende que aquela batalha não era contra os seus primos, não era contra os seus apegos, não era contra... Porque aquilo naquele momento, aquela turma toda lá, eram os apegos que a gente tem conosco mesmo. São as nossas características mais queridas, eram os 100 Kurus do outro lado, e mais não sei quantos exércitos, e mais os do Krishna. Ora, nós todos carregamos conosco esses apêndices, quantas vidas, quantas personalidades, quantas circunstâncias nós vivemos que ficam catalogadas dentro dos arquivos do nosso ego, porque o arquivo do ego não está resumido apenas à vida física, ele tem para trás não sei quantas mil reencarnações. Ali estavam os Kurus, ali estavam eles. A batalha era essa, diz o Paramahansa Yogananda, e é uma das formas mais belas de se interpretar isso. É uma cebola, não se esqueçam, existem outras tantas, mas a gente não vai falar delas aqui hoje não. Mas essa é muito importante, porque é fundamental para o que nós estamos vivendo. Nós somos seres presos nessa ilusão, precisamos sair dela. A Arjuna, que não queria lutar, cada um de nós tem um Arjuna dentro de si, naquele momento que entrega e diz, eu não vou brigar contra as coisas que são mais caras para mim. Ele foi erguido por Krishna. E uma semelhança fantástica com a tradição hebreia,
do sopro do chofar, o chifre do carneiro que é soprado, e era soprado por Moisés antes de qualquer movimentação do povo, como um sinal da voz divina. Krishna sopra um búzio. Um búzio gigante, aquela concha, sabe aquele búzio grandão? Ele põe na sua boca, sopra aquilo e a batalha começa, a batalha vai se desenvolver por um bom tempo. Só nessa batalha existem 500 mil lições a serem aprendidas, mas no final os Pandus ganham, recuperam o reino, e o Mahabharata vai terminar de uma forma muito interessante. Estou só acabando isso aqui para a gente poder falar da história que eu queria instigar vocês. Em relação ao nosso encontro de setembro, ela tem tudo a ver. Mas é muito importante que a gente faça isso hoje aqui para entender quando a gente cantar para Krishna, para que nós estamos cantando para Krishna. Eu não quero cantar para um ser de azul que está ali dançando, exterior a mim, ainda que ele seja grandioso. Eu quero cantar para este ser que dança dentro de nós mesmos, que procura se manifestar dentro da gente, e não encontra caminho enquanto a gente não abre caminho para ele. Ora, quando chega ao final do Mahabharata, que a batalha está ganha, o reino recuperado, os Pandus se tornam então os senhores, e bons senhores, porque eram todos eles bons. Né? Eram 5 casados com uma mesma esposa. Esse é um simbolismo interessante. Os 5 irmãos eram casados com a mesma mulher, Draupadi. Ora, no final das contas, todo mundo tinha morrido, e a gente espera que vai encontrar os maus gurus no inferno. Não é? Afinal, leiam o Mahabharata e vejam que, no final, ele termina mostrando de cara, não para Arjuna, mas para Yudhishthira, que era o rei, o irmão mais velho, que toma um susto quando chega lá e vê o que ele, enfim, concebe como céu, os gurus também. E no primeiro momento, ele fala, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu pensei, não tem nada errado. Você não entende nada da natureza divina? Acho que você não está bem aqui não. Hoje não. Ele se recompõe e passa a perceber que no final das contas, aquela história toda vai se fundir numa unidade e aquilo é o céu. Aqueles maus que batalharam, que foram maus relativamente, de um momento para outro vão deixando de perceber e aquela união vai se dando. A cena final do Mahabharata é muito bonita, não é? É quase final. E ela era precedida de um momento incrível, porque Yudhishthira, ele, o último dos seus irmãos a chegar, morreu todo mundo na frente dele. Arjuna morreu, morreram os gêmeos, morreu Bhima, morreu sua mulher, morreu sua mãe. Ele ficou. E ele se vê numa planície muito árida, e andando, e de repente ele vê um cachorrinho, pelado, tupido, tremendo ali de frio, e ele se apega àquele cachorro e vai embora e vai levando o cachorro com ele. Enquanto ele está caminhando, ele está dando comida, ele vai subindo o Himalaia, subindo o Himalaia, subindo o Himalaia. E quando ele chega em cima, ele bate exatamente contra as portas do céu. E um Deva angélico chega a ele e diz assim, que bom, Yudhishthira, você conseguiu chegar ao céu, fez tudo por onde chegar, vamos entrar. Abriu a porta, aí ele foi entrando, o cachorro atrás vai dizer, você só, o cachorro não. Aí diz assim, eu só e o cachorro não? Ou eu vou com o cachorro ou eu fico aqui fora? Não pode. Esse cachorro não pode entrar. Ele vai. Quando ele diz assim, então está resolvido, eu vou voltar. E quando ele resolve iniciar o seu caminho de volta, aquele cãozinho se transforma em Dharma, que é o seu pai. E aí Dharma diz, você venceu a sua última batalha. Agora você pode entrar, nós vamos entrar juntos. Mas não era a última, porque quando ele entrou, ele deu de cara com os gurus, aí aquilo bateu com o cachorro, estava tudo certo, mas não para os caras que tinham feito mal a ele, que tinham guerreado para burro. Ele precisou vencer ainda a última batalha que está além do Dharma.
Porque Dharma, como todos os semideuses, né, na teoria hindu, está relacionado, e nem precisa guardar isso aqui, às três qualidades que movem os mundos relativos, as três gunas, Tamas, Rajas e Sattva. Ainda assim, Dharma está aqui. Vishnu, ou Krishna, e vocês vão começar a ouvir esse nome porque Krishna e Vishnu são manifestações da verdade. A divindade que está em Vishnu se manifesta através de vários avatares e Krishna é um deles. Vishnu, na sua concepção, está além do Dharma. E aí vocês vão ouvir uma história interessante. Vocês ouviram dizer que Arjuna se iluminou no final do Bhagavad Gita, não foi? Recebeu a iniciação de Krishna no final do Bhagavad Gita, antes da batalha começar. Só relembrando, né? Estou despejando coisa acima de vocês. Ele foi iniciado por Krishna e recebeu a iluminação. Olha o Bhagavad Gita como é. Só para vocês terem uma amostra grátis. Diz Krishna a Arjuna: escuta ainda, nobre herói, o ensinamento que te ofereço, porque nele te comprases, e eu desejo conduzir-te pelo caminho certo, no qual está o teu refúgio e a tua beatitude. Os deuses desconhecem a minha origem, nem os sábios conhecem a fonte do meu ser. Da minha onipotência brotou a multidão dos deuses, do meu seio nasceram os sábios. Quem me compreende? O potente Senhor do universo, que não tem nascimento nem princípio. Esse anda puro no meio dos mortais, liberto da ilusão, iluminado pela luz do Espírito. Intelecto, conhecimento, inerrância, paciência, verdade, prazer, disciplina, sofrimento, repouso, temor, coragem, nascimento e morte, existir e não existir, inocência, renúncia, satisfação, modéstia, bondade, glória. O que quer que seja próprio da criatura e lhe dá conteúdo, tudo isso vem de mim. Os 7 sábios, os 4 patriarcas e também os 14 manus que tinham o meu espírito e foram progenitores da humanidade, todos eles nasceram do meu espírito. Quem traz em si a grandeza do espírito e possui a minha força criadora, esse é um comigo, em inseparável comunhão. Disso não duvides jamais. Essa é uma massa grátis do Bhagavad Gita. Depois que Arjuna entra em comunhão com Krishna, ele se ilumina. Oi? Oi? Essa narração foi de quem? De Krishna. De Krishna. Krishna para Arjuna. Então ele está vendo que não é um ser humano que está fazendo tudo isso. É essa centelha divina, é o Deus em nós. É como se Jesus, se você põe essas palavras na boca de Jesus Cristo, não tem nada diferente. Se a gente põe na boca de qualquer avatar, por quê? Porque o coração deles é espírito. E fala a boca não é aquilo que está cheio de coração. Krishna naquele momento inicia Arjuna e o transforma num ser realizado. Verdade? Então, vamos à história que nos finaliza a nossa conversa. Passou-se Kurukshetra, anos de reinado venturoso dos Pandus. E um belo dia, um rei, um reino chamado Dvaraka, nas vizinhanças míticas do reino de Krishna e do reino dos Pandus, começa a se transformar num rei mau, de novo. Se transforma num guerreiro. Ele era um kshatriya, e se transforma num guerreiro nocivo. Começa a escravizar a população, começa a fazer novamente as coisas acontecerem de forma esquisita. E um Brahmane, que é o ser que se dedica a Deus na tradição hindu, um Brahmane, que tinha começado a ter filhos, começa a ter esses filhos morrendo no nascimento. E esse Brahmane percebe que isto acontece pelo desequilíbrio do processo no reino onde ele vivia.
esse rei chamado Ugrasena estava absolutamente descontrolado. E aquele Brahmana que se dedicava a Deus, que vivia para Deus, que fazia todos os seus movimentos em direção a Deus, começou a ter seus filhos mortos ao nascimento. E foram 1, 2, 3, 4, 5, 9 filhos. E esse Brahmana começa a se revoltar, diz: essa história está errada. Tudo que está nascendo aqui está morrendo, os meus filhos também. E ele vai para o rei e começa. E um belo dia, Krishna e Arjuna, já iluminados, vão. Eu contei para vocês a história da morte lá no final. Então essa história está acontecendo aqui. Ele já acabou a batalha, ele já se iniciou, o Bhagavad Gita já terminou, ele recebeu a presença de Krishna dentro dele e vamos embora. Então essa história é agora. Esse reinado está ali brigando, o Brahmana perdeu os 9 filhos, e Krishna e Arjuna, os dois juntos, estavam presentes e visitando esse rei. E aí, no banquete, chega o Brahmana e começa: você é isso, você é aquilo, meus filhos estão morrendo, são 9, e agora minha esposa está grávida de novo, a minha mulher grávida vai morrer, o 10º, e vai acontecer. E aí Krishna e Arjuna ouviu aquilo: e vocês não foram capazes de me proteger também? E vira para o Krishna e Arjuna e fala isso. E começa a desmontar a frase. E você, que adianta você ser o Lord Krishna, o Sumo Krishna, e seus filhos também não fizeram nada? E o Arjuna vai se irritando, ele olha no guerreiro. Aí ele começa: peraí, você está falando com o cara errado. Aqui, Arjuna, eu conheço Lord Shiva do Himalaia, eu recebi Pasupata, a arma de Shiva dele. No meu arco Gandiva tem uma flecha dada por Shiva. E você está dizendo até que o Krishna não pode te proteger, mas eu, que venci a batalha de Kurukshetra, estou dizendo a você que o seu 10º filho vai nascer e não vai morrer. Krishna ficou quieto. Essa é a história mesmo, não disse nada, aconteceu, falou. Então tá bom, você está dizendo isso, vai nascer daqui a pouco. Eles vão lá para casa, a criança nasce bonitinha no berço, estão ali, e ele todo, tá vendo só? Agora não vai acontecer nada, não vai morrer. Daqui a pouco, somem de repente a criança e... como é que chama o negócio que põe a flecha? O Java, o Ford, o Java, né? De Gandiva. Sumiram os dois. Não foi só a criança, foi o arco do Krishna e as suas flechas do Arjuna, tudo junto. E aí aquele desespero, e fica aquela coisa, mal-estar. O Krishna já tinha voltado para a casa dele, para o reino dele, e o Arjuna desesperado, e aí o Brahmana começou: tá vendo só, eu falei, a 10ª você disse que ia não sobreviver, e não foi só, e foi o seu arco também, você não é de nada. E começa aquela história, e Arjuna vai buscar auxílio, e começa a buscar auxílio primeiro no seu pai, Indra, o grande rei dos céus, aquele que comanda os trovões, que comanda tudo. Tentou com Indra, tentou com Shiva, tentou com Vayu, tentou com Varuna, tentou com todo mundo e não conseguiu absolutamente nada. E estava num desespero a pontos assim: não me resta mais nada. Só para dizer, foi à terra de Yama, o deus da morte, para saber se a criança estava lá. Yama diz assim: aqui eu não me meto com isso, o seu arco sumiu. Mais ainda, Yamaloka, né, o mundo astral onde os desencarnados habitam. E aí, quando não tinha mais o que fazer, ele resolve: bom, agora não tem mais outro jeito, eu vou me atirar no fogo, acabou a vida para mim. Vou armar uma fogueira, né, agora pô, perdi tudo, sou eu. Quando ele se prepara para atirar no fogo, quem que aparece ali pertinho do lado dele? Esse cara, o que você está fazendo? Krishna, ele vai gravar um peixe. E aí a história é contada, né? Krishna diz assim: vamos, faz um pequeno movimento, chega a sua carruagem celestial com seus 4 cavalos. Arjuna, sobe. E aí os dois começam a caminhar pela carruagem. E Arjuna, assustado: você vai me ajudar?
E aí começam a passar pelo universo, começam a visitar todos os planos. É interessante isso, só um parênteses abrindo. Essas histórias têm mais de 2.000 anos. E nessas histórias, como no Zohar, por exemplo, é descrito o nosso universo como a gente o conhece hoje. Um universo com milhares de galáxias. E eles escrevem, sabe como? Como se fossem ilhas no mar flutuando, e essas ilhas, algumas de manteiga clarificada, de ghee, as outras de oceano de sal, mas a descrição é perfeita, se expandindo, e Krishna, naquela carruagem com Arjuna, vão os dois visitando cada um desses mundos. O menino está aqui, Gandiva está aqui, não está. Ele vai levando e o Arjuna está desesperado com aquilo. Vão visitando plano por plano, transcendem o universo material, entram nesses planos onde as galáxias... Uma das coisas que Arjuna havia recebido efetivamente na sua iniciação era um conhecimento yogi de como mergulhar dentro do seu universo interior. Então Krishna pôde fazer isso com ele. Estou dando uma dica para vocês. Aliás, para nós. Arjuna era um grande meditante. Ele mergulhava no divino. Mas veja até como a meditação, a gente precisa também saber o que é a meditação, onde ela nos leva. Naquele momento ele tinha dado uma rateada. E vão de mundo em mundo, e vão de universo em universo, até que eles chegam nas fronteiras, que é chamado Agavatanyati, as fronteiras da escuridão. A nuvem de escuridão cobre a fronteira desses mundos. E a carruagem de Krishna, quando chega, os cavalos não querem entrar. E o Arjuna, e Krishna fala assim, o que eu te ensinei? E os dois começam a fazer um mantra de meditação específico, e de repente os cavalos se tomam força e eles rompem aquela barreira. E quando chegam naquela barreira, uma luz absurda, tão forte que Arjuna diz assim, eu não consigo ver isso, tapa os olhos, e Krishna toca ele aqui no chakra e diz, abre os olhos. Faz os vestimentos também. E vê. E aí Arjuna começa a ver uma fonte de luz e raios, infinitos raios saindo daquilo, chegando nessa barreira de trevas e passando dessa barreira de trevas para os universos que eles todos dois tinham cruzado. E disse, o que é isso? Essa grandeza sua? Mesmo na sua, quando tu me mostraste a tua face, e no Bhagavad Gita tem um momento que Krishna abre o balcão para ele também, e mostra os universos ali dentro, eu não vi. Pois essa é a luz que vem de mim. Reparem que mim aí não é o Krishna, essa figura tão linda que está aqui, isso é uma personificação, é a centelha divina que está dentro da gente. É Deus em nós. Acabou a pilha. Ou não? Estão ouvindo? Que raios são esses? Ele diz, essa luz é única, mas esses raios são infinitos. E essa luz sou eu. E esses raios sou eu também. E aí o Arjuna percebe que um dos raios passava pelo chakra cardíaco dele, dava a volta, entrava por aqui e saía e voltava a essa fonte. E aí mais deslumbramento, vamos! Aí os cavalos já estavam animados. E os dois seguiram por mundos, foram a Irânia Loka, foram a Brahma Loka, a terra de Brahma. Encontraram Shiva, e aí a gente não vai conversar muito sobre isso, mas a percepção mesmo da trindade hindu como algo que se submete à unidade é fantástica. E depois de andarem muito, aquela luz daquela fonte vai se abrindo, crescendo, e eles entram num mar de leite. E esse mar de leite é o mar primordial da criação, onde flutua a natureza primeva de Deus, conhecido, que na Kabbalah nós poderíamos comparar com Ein Sof. Melhor dizendo, nós poderíamos, com Ein Sof não, porque Ein Sof nem forma tem, mas com Ein Sof Or, a luz divina. E ele vê um palácio maravilhoso, flutuando naquele mar, com portais, e a descrição é maravilhosa. E quando eles entram, eles vêm como uma réplica gigante de Krishna,
flutuando nesse mar de leite, deitado e coberto por Anantadeva, que é a serpente de 1000 cabeças que cobre a cabeça de Mahavishnu. Maha em sânscrito é o grande, o maior, imenso mesmo, um ser indescritível na sua luz, na sua grandeza, com aquela serpente, o Mahavishnu deitado ali, repousado com os outros devas a seu lado, e do seu umbigo flutuava uma flor de lótus, e dentro dessa flor de lótus, Arjuna via Vishnu, Brahma e Shiva. Outro Vishnu, não o Maha. E aquilo foi dando um nó na cabeça de Arjuna, mas uma grandeza tomava conta dele. E ele lembrou da criança. Aí quando ele lembrou da criança, Mahavishnu acorda com aquele tamanho enorme e levanta, ele deve ter falado com uma voz também, trovão nas águas, e disse: que bom, Krishna e Arjuna, vocês estarem aqui. Ah, desculpem, eu estava com muita saudade de vocês. Eu queria muito vê-los de perto, os dois. E o Krishna é meio lindo, né? Aquele jeitinho, o Krishna de ser, né? Desde pequeno. Sabe que foi por isso que eu trouxe o filho do Brahmani e o seu arco para cá? Aí fez assim com a mão, estavam os dois ali assim. Eu queria ver vocês naquele momento que foi a verdadeira iluminação de Arjuna. Estou sendo muito infeliz porque eu não estou conseguindo passar, mas eu acho que cada um que pensar sobre isso vai entender que naquele momento foi a verdadeira iluminação de Arjuna. Vamos repetir. Mahavishnu, Criador das criações, que estava além das barreiras de luz por onde os dois tinham passado e das barreiras de treva e dos universos todos criados, sejam o universo material, sejam aqueles que transcendem. Uma simplicidade e uma tranquilidade absoluta, completamente indene a movimentos, como nós os temos, dor, doença, morte, sofrimento. Nós estamos mergulhados nisso e não nesse mar, onde o mar parecia agitado, mas naquele palácio uma absoluta tranquilidade tomava conta. E Mahavishnu diz assim: que coisa boa, eu trouxe vocês para cá, por isso eu trouxe o arco no bebê. A pista é: se nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, pode e deve nos conduzir ao divino, e se entendendo isto, enquanto vivemos na dualidade, sejam os momentos oscilantes, quais sejam eles, nós entendemos que isso também nos conduz ao divino, em algum momento nós vamos encontrar Mahavishnu nessa tranquilidade, dizendo alguma coisa parecida para nós, mais ou menos equivalente à nossa vida. Ah, isso é muito bonito. Ah, vamos fazer isso. É claro que para nós essa história demanda trabalho. A gente ainda está gurus. Mas dá para seguir o caminho do Arjuna. Quando a gente fala que a graça entra em função, quando a gente faz isso, esse é o grande exemplo. Naquele momento em que Arjuna percebeu que o que importava para ele não era ser o maior, não era ser aquele cara que tinha o arco que ninguém errava, que ele que fazia, que ele já era iluminado, e entendeu que uma criança, com algo sublime como aquilo, podia ser um movimento que mexia com toda a sua vida, ele conseguiu encontrá-lo. Acompanhado de quem? Da centelha divina. De Krishna. Que ficou quietinho. Na hora da briga do Brahma, ele lembra da história? Ele ficou irritado com aquilo. E logo, como a gente faz. Né? A gente faz isso o tempo todo. Krishna ficou quieto. E não falou nada, e só apareceu naquela hora em que a centelha efetivamente, aí definitivamente chamou Arjuna para si.
Claro que no final da história os dois voltaram carregando Gandiva e a criança. E o 10º filho, mais uma vez, o número 10. Não é à toa que são 10 espirotes. Não é à toa que Jesus fala na sua parábola das 10 virgens. O 10º filho, então, vinga, cresce e se transforma em um dos príncipes mais importantes da continuação dessa epopeia. E é isso. Então, quando a gente canta para Krishna, a gente não está batendo o tamborzinho só, vamos bater sim, vamos fazer, vai ser a nossa oração final. Mas a gente está fazendo algo como devoção. Eu sugeria que a gente fizesse, né, já que a gente não está tão acostumado aqui, não tem nenhum Hare Krishna, nem nenhum tambor, mas tem um sininho já na gaveta. Você pode ir para cá, fica escondido na tua pedacinha. Poxa, por um dia, né, aniversário bom. O que tem mais aí? Por um dia, Krishna embaixo, mas não é nesse canal. Não, quem se candidata ao Oscar aí? Vocês estão saindo no filme, né? Quem se candidata? Mas então. E eu vou propor uma coisa. Já que a gente fica meio vergado, vou propor que a gente baixe a luz um pouquinho. Aí a gente pode fazer se você precisar. O fulano, o ciclano está me vendo. Olha isso, vamos cantar para Krishna. Hare Krishna. Essa história toda que você falou aí, que para nós, né? Isso é o seguinte, apesar de todas as besteiras que a gente faz, que a gente é pequenininho, faz muita besteira e tudo mais, como é que pode um ser tão grandioso se lembrar da gente e sentir saudade da gente? Né? Ah, cheio de erro. Será que ele também não somos nós? Exatamente.
Deixa